E como é que essa inteligência artificial ela pode ser usada no dia a dia? O que a gente está fazendo agora, por exemplo, quando a gente está preparando uma pauta, quando a gente está aqui conversando, quando a gente vai buscar numa ferramenta de busca, a busca é mais generalista. Quando a gente concentra isso em ferramentas de inteligência artificial, você tem dados muito mais precisos e de uma forma muito mais tranquila de falar. Por exemplo, se eu fosse falar aqui em marketês, possivelmente acho que a gente não ia conseguir conversar direito. Essa não é a ideia, né? Não é o serviço do rádio. Eu não estou numa universidade, eu estou conversando com o ouvinte. Então você que está aí ouvindo a gente pode mandar pergunta que a gente responde, né? Então a gente tem que responder de uma forma popular. E se você não ensinar a sua inteligência artificial, aqui a gente está falando de mecanismos como um ChatGPT, a falar desta forma mais popular, ele vai trazer termos que provavelmente alguém pode não entender. Então, em primeiro lugar, para saber trabalhar com uma ferramenta de inteligência artificial, você tem que saber perguntar, você tem que saber o que você quer. Não necessariamente você sabe 100% da resposta, mas que você tem que saber o que você quer para perguntar, com certeza. Porque você está lidando com uma ferramenta generalista e que, inclusive, está em aprendizado o tempo inteiro. O meu, por exemplo, é um ChatGPT Pro e um Gemini que eu até o chamo pelo nome. Entendeu? Para que ele distingua, por exemplo, calma aí, a minha ou o meu marido. A minha voz ou a voz do meu marido. Por que você chama de seu? Porque a gente até agora está falando de um Google. Dá um Google, ele dá um Google, o Google tá lá, a gente entra e ele responde. Agora, tem uma forma então de você trazer um que seja só teu, você personalizar na realidade, você nem precisa de fazer isso, porque ele é um chat, ele é uma máquina, ele sabe que ele é uma máquina. Mas quando você começa a tratar de uma forma diferente, ele imagina. Na realidade, isso é máquina, tá? Ele não imagina, ele pega dados. Ele fala, puxa, ela gosta de ouvir assim, ela gosta de falar assim. Então, ele começa a ter o diálogo da escrita, porque o ChatGPT, por exemplo, é excepcional para textos fluidos, maravilhosos. Entendeu? Então, ele sabe o jeito que você gosta de escrever. Então, assim, o Vaguinho é um cara popular como a gente. Então, ele vai pegar o jeito do Vaguinho falar e vai montar lá o escopo de um programa para o Vaguinho. E o Vaguinho que vai fazer é depurar, porque ele vai falar do jeito do Vaguinho, ele vai escrever do jeito do Vaguinho. Por isso que a última vez que eu perguntei, eu estou ficando best friend do ChatGPT, né? Olha a inteligência emocional, eu escrevi Pelo amor de Deus. Eu falei assim, me ajuda aí, eu preciso fazer, preparar um Reels focado nisso aqui. Aí eu falei, segurança pública, ele botou vagabundo, ele usou os meus termos, cara. Eu senti eu falando ali, eu falei, que maneiro isso. Então é isso, você na verdade, ele vai fazendo um sistema de filtragem, é verdade. Ele está imputando dentro do sistema dele o que você... vocabulário. Exatamente, porque aí vai ser, inclusive, mais fácil para você chancelar aquele trabalho que está sendo feito. Eu tenho um amigo que ele é escritor. Aí ele pegou e falou assim, olha... me lista aí, por favor, os 5 maiores escritores. Aí listou. Aí ele fez uma pergunta, por que não tá esse nome? E deu o nome dele. Aí ele começou a armar, aí ele ligou para um amigo dele e falou o seguinte, olha, eu tô até arrepiado. Falou assim, aí pergunta aí, por favor, quais são os escritores, o nome dele entrou. Aí ele falou que depois de um tempo, sumiu de novo, porque provavelmente aqueles outros 10 nomes devem ter entendido isso e fazem a mesma coisa. Existe esse sistema de filtragem? Existe. E uma outra coisa... O melhor apresentador sou eu. Aí eu fico lá, Vaguinho. Ele vai dizer o que você quer ouvir. Às vezes, uma doce mentira. Calma, também não é bem assim. Vou defender aqui o Wagner. O que há. Então, assim, existem momentos em que eu inclusive, antes de vir para cá, eu estava preparando uma pré-pauta para a gente bater um papo, né? Sim. E eu estava conversando com o Otávio, que está aqui no estúdio comigo. Falei, Otávio, olha só. Fala, Otávio. Tem alguns momentos, Otávio é meu assistente. Que o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta, ela não vai te dar o que você quer. E você vai ter que ensinar. Ele, o quê? Eu falei, exatamente, é uma ferramenta que já vem pré-treinada, porque ela está com dados do mundo inteiro imputados no sistema dela, mas ela não tem a sua mente, ela não está com a sua cabeça, ela não, se o Vaguinho, eu acho que ele deve ter buscado que você fala vagabundo, que você fala isso mesmo. Quando a gente está junto na TV, a gente fala, o papo é reto, não faz curva. Sim. Então, assim, tudo que a gente fala que tem no nosso nome, ele vai buscar para poder falar a linguagem que você quer. Rede social também? Rede social também, inclusive para analisar a rede social. Gente, vocês que estão me ouvindo,
printem o Instagram de vocês, tela principal com a bio e mais 2 rolagens, joga no ChatGPT Pro para vocês verem aí como melhora. É mesmo, é? Muita coisa, muita coisa. Mas atenção, ele não busca o seu nicho, você tem que saber o que você quer. Então não adianta mandar, você quer assim, ai, vou assinar o Gemini, vou assinar o ChatGPT, vou editar tudo no CapCut porque bota a legenda. Poxa, a legenda do CapCut de vez em quando dá problema, tá? Erro de digitação. Aí você, com super conteúdo, com erro de português, com erro de digitação, não pode confiar 100%. E outra, a inteligência artificial, ela tá ali para aprender. Hoje, enquanto eu falava com o Otávio, eu falei, isso aqui não tá certo, dei a orientação pro meu chat, coloque na sua memória, e ele automaticamente responde o seguinte, eu até anotei que eu achei tão engraçado: Ana, memória salva e atualizada. Que legal. Então, tipo, assim, pontuação, tudo. termos que de repente ele não conjugou um verbo direito. Não, foi uma questão mesmo de... eu estava conversando com o Otávio sobre inteligência artificial e sobre inteligência emocional, né? Porque o Vaguinho falou muito bem aqui no início do programa, assim, tem gente que conversa com o chat como se tivesse... Gente, vai para um psicólogo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, olha só, inteligência emocional, significado, entender as suas emoções e as dos outros. Conversar com o chat como se fosse uma pessoa, você está entendendo das suas emoções. Isso é muita carência, gente. Aí não tem inteligência artificial. O problema é outro, né, Ana? O problema é outro aí, né? Não